Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme ter vocês aqui. E eu quis começar com alguém que carrega o peso de verdade de empreender nesse país. Alguém que já esteve exatamente onde muitos donos estão, que é no centro de um furacão. Para isso, eu trouxe aqui a Valéria Santos, empresária, CEO da Vitória Refeições, dona de uma empresa que cresceu, mas cresceu antes de se organizar. E aí ela vive todo aquele caos que a gente sempre fala da pessoa que decide tudo, que responde tudo. E aí, não é, Valéria? Acaba pagando o preço não só com dinheiro, mas com estafas, com decisões que são mais reativas do que qualquer coisa, com noites mal dormidas. Obrigado por estar aqui, tá? Nada, gente. Boa noite. Angel, é sempre uma honra trocar ideias, ter essa conversa. É sempre um aprendizado, né? Ter essa troca com você. Boa noite, pessoas. Vamos conversar um pouquinho. Você que não tem empresa, vem, não tem medo, vamos abrir, mas segue de um formato estratégico, planeja, pega o erro do outro e põe o seu ponto de acerto e segue. É isso aí, sempre querendo melhorar. Isso Né? aí. Nós vemos muita gente vendendo planejamento estratégico. Todo mundo fala de planejamento estratégico, todo mundo ensinando como planejar. E aí eu fiquei pensando, né, da experiência que eu trago aí do mundo corporativo aí de mais de 2 décadas, né? Não vou falar a idade, senão vão me chamar de velho. Essa experiência aí com mais de 2 décadas no mundo corporativo, antes de planejar, você precisa enxergar, você precisa ter uma noção do que vai acontecer, do que te espera ali na frente. E aí, quando eu digo isso, eu estou falando de tendências econômicas, políticas, comportamentais, né? Já que a gente lida com gerações diferentes de pessoas, então a gente tem que ter habilidade para formar time e para liderar essas pessoas. Entender isso é fundamental e tecnologia que está mudando tudo aí. Então, vamos lá, para fazer o planejamento, primeiro a gente tem que entender tudo que envolve, tudo que está esperando a gente ali na frente, para depois a gente fazer o nosso planejamento para ir de encontro a essas pessoas, a esse público e a tudo que tá esperando, né? E sabe por que que eu te liguei? Sabe por que que eu pedi para você, te convidei para estar aqui comigo? Não. Porque em uma dessas reuniões nossas lá na mentoria, teve um dia que você falou assim para mim, Rangel, eu não tenho tempo nem para pensar. Nem para pensar. Não sei se você lembra, mas foi você que me falou. Isso ficou na minha cabeça, isso foi até o tema de alguma postagem que eu fiz, porque é bem isso, Valéria. É, eu acho que de 10, estou chutando um número aí do que eu vejo, de 10, 8 vive esse caos, né? Esse caos de apagar incêndio o dia inteiro e achar que está só girando em falso, né? Quando É, o mas tempo, é, quando o mas é tempo, isso, né? é, Desculpa, mas é muito isso, né? Quando a gente vive sem planejamento, a gente vive muito na urgência. Tudo é urgente. Porque a gente não tem um método de planejar, distribuir e resolver. Tudo que aparece é aquela urgência, correria. Eu falo, gente, eu não tenho tempo para pensar. é. Porque a gente E, vive apagando fogo. e assim, agora, né, Valéria, você tá se empenhando muito, tá estudando, tá correndo atrás. Então a gente pode falar isso de uma maneira muito leve. Não é falta de esforço, é falta Não. de visão, de saber para onde você quer ir, Falta né? de clareza. De clareza, para poder construir, né? E aí, o ano começando agora, você está cheio de desejo de construir algo melhor, mas não tem dados, não tem informação suficiente para construir algo que realmente valha a pena e que seja possível. Sim. É aquilo, né? Você precisa. Se você só deseja ou sonha, ele vai permanecer ali. Mas se você tem todo um formato de planejamento, pessoas, ferramentas, você consegue desenhar, ter um mapa e uma direção.
Porque sim. senão a gente não sai do desejo. Ah, eu desejo, eu quero, É, mas o que você está fazendo? Qual é a estruturação? é. E hoje a gente abre isso, a gente abre uma conversa sobre essas tendências, né? Para você começar a planejar com base em dados, né? Isso. O desejo vem primeiro, mas a realidade está te esperando ali na frente. E, e ter esses dados, ter essa informação é muito importante. Eu estou falando aqui contigo, aí eu estou pensando numa coisa aqui, Valéria. Você falou de pessoas, tal, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é o Bilionários, do Ricardo Jeromel. Ricardo Jeromel, foi não, né? Ele é repórter que em 2014 ele trabalhava na Forbes. E, e aí a Forbes, naquele ano, divulgou uma pesquisa dos 1.600 e alguma coisa, eu não me lembro o número exato, de bilionários. Então, uma lista só de bilionários. E aí o Ricardo Jeromel, ele falou, poxa, eu preciso estudar isso aqui. Eu preciso entender o que faz dessas pessoas bilionários. E aí ele fez uma pesquisa muito profunda e publicou o livro que chama Bilionários. E ali ele tem oito itens, né, que esses caras têm em comum, além dos 9 dígitos antes da vírgula. Aham. E, e aí, né, o primeiro item, eu vou falar só dos três aqui, porque o terceiro é onde eu quero chegar e você vai me entender. O primeiro, ele fala que o bilionário está preocupado em construir algo. Ele não está preocupado só com dinheiro. Ele quer mais que tudo, ele quer construir. O segundo item, agora me deu branco. Não, vou pular ele. Mas eu sei que o terceiro item, aí ele fala o seguinte: o comportamento. A gente tem que estar rodeado por pessoas. Né? E aí aquela história, a gente tem que. Tubarão nada com tubarão, lambari nada com lambari. É isso. Então você tem que escolher onde está. A mesa Onde que você você quer está. nadar, né? Isso aí. Aquela história, a ideia que ele traz é que a gente tem que ser o mais burro da mesa para a gente poder evoluir e ter habilidade de lidar com pessoas. Você O, sabe que você falando isso, eu estou finalizando um livro e é, eu sempre marco os pontos que eu gosto, e lá nele fala exatamente isso, né? Que é tentador cercar-se de pessoas que só dizem sim para validar o nosso ponto de vista, mas a gente precisa de pessoas que dizem, que digam não para a gente, que debatam, que não só concordem, que é através desse não, dessa não concordância, que a gente vai enxergar outras possibilidades. Então é muito sobre a mesa que a gente vai estar, sobre as pessoas que a gente vai estar rodeadas. Isso conta muito, muito para a gente, para o nosso dia a dia, para até montar as nossas estratégias. Isso aí, a ambiência vai te fazer diferente, né? Vai te fazer pensar diferente. E, e aí é isso. E os bilionários, eles têm essa habilidade de lidar com pessoas, de conviver com pessoas e extrair sempre o melhor de cada mesa que ele senta. Tem até uma frase, né? Eu esqueci o nome dele. Não é ser interesseiro, é ser interessante. Interessante. Né? A gente conseguindo ser interessante, a gente é capaz de sentar em qualquer mesa, contribuir de alguma forma, mas aprender mais. Isso aí. Né? A gente tem que gostar de gente, tem que gostar É de a estar. riqueza da troca, né? É a riqueza da troca. Você tanto leva quanto você também deixa. É, é. Valéria, vamos. A gente deu uma volta, demos uma passeada aqui, já falamos de livro e tal. Quem estiver assistindo e não leu ainda, pode ler esse livro que vale a pena. Bilionários, do Ricardo Jeromel. Eu fiz uma listinha aqui de 5 perguntas, né? E que eu acho importante para quem está assistindo a gente, porque eu acho que essas são as dores do empresário que está começando. Você está nesse caminho aí, já tem 10 anos. A gente pode dizer que a Valéria, Tem Valéria mais um pouquinho, tem mais um é, pouquinho. Tem. já é uma empresária de sucesso, né? A modéstia não te permite falar isso, mas já é. Então, eu tenho certeza que a tua resposta vai contribuir muito para quem está com a gente. É, Ah, eu bom, espero que sim. Eu espero poder ajudar e quem estiver assistindo extrair um pouco da caminhada que já é bem, bem, bem longa. né? É uma construção, É né? uma construção. Você sabe que eu iniciei agora, né, um curso de
de gastronomia. E lá eles falaram, né? Por mais que a gente trabalhe nessa área, entra sempre com um copo vazio, porque assim a gente leva vícios. É. E isso acaba nos deixando em formato de não querer aprender, não escutar, que é diferente do ouvir. Porque, isso aí eu já sei, não vou dar atenção. Mas às vezes é uma técnica diferente, é um formato diferente, é um aprendizado diferente. Então a gente está sempre com um copo vazio, nunca cheio, nunca querer saber mais que o outro, sempre ter o dom da escuta. Isso é sensacional. Se a gente não se colocar dessa forma, a gente não se dá a oportunidade de viver o melhor, né? Né? Dizem que o melhor caminho, a melhor parte do sucesso é o caminho até ele, né? Então, é isso. Vou ler as perguntas que eu fiz, eu anotei, então eu preciso ler para não me perder, para não voar aqui no raciocínio, Manda né? nas dores. Falando aqui de planejamento, eu queria saber de você, ao longo desses anos, qual foi o preço real que você já pagou por entrar ano sem planejamento? Pode falar de dinheiro, mas também você pode falar de tempo, de ansiedade, de saúde emocional que você se perdeu ao longo do caminho. Eu queria que você falasse assim, o que a Casamento. falta de planejamento já te causou. A falta de planejamento causa danos que não se trata só de dinheiro. Que dinheiro a gente trabalha, recupera, busca, né? Não é sobre o preço. São danos que se trata de valores, né? Desgasta casamento. Você um não planejamento, não um mau planejamento, é não ter planejamento. Ele desestrutura a tua família, teu sono. Você não dorme, decisões que você não consegue tomar, você não consegue ter clareza em decisões, você se perde no caminho, retrabalho, você não consegue ter treinamento com tua equipe, desgaste emocional, espiritual, mental, físico. Você vive em constante estafa. Então, assim, é um caos, é um caos. E o casamento acaba. Tudo, né? É assim, eu já vi esse filme. Você não é a pessoa que está falando isso, não. Eu conheço algumas pessoas que já me disseram isso. E aí é triste, né? Porque eu sou uma pessoa que eu penso que a família é a base de tudo, né? E quando a gente perde o que a gente tem de mais valioso, que é a nossa família, por causa de trabalho, eu acho que o preço é muito caro. Muito. Não tem nem preço, não tem estimativa, né? Já se trata no valor, não fica caro demais. Até a nossa paz, elas Né? falam. E aí, indo para dentro da empresa, eu acho que quando você não planeja, cada decisão é um susto, né, que você toma. Passa a ser a rotina do empresário, acaba vivendo sendo assim. Ele sai de Surpresa, assim. casa pensando, qual que é o problema que me espera no dia de hoje? Né? Qual que é o sufoco que eu vou ter que passar? Ou chega na empresa, tá todo mundo esperando ele decidir, ele chegar para decidir alguma coisa, porque tá todo mundo sem rumo. Eu falo, meu Deus, eu falava, né? Porque Hum, agora, graças a Deus, a gente começa a ter clareza, começa a planejar e tudo muda. hum. Mas eu falava, gente, vou embora pro meu safari, eu quero saber quantos leões eu vou matar hoje, porque não é só um. Sério, Boa. são vários. A gente É, começa a viver em um safari, não existe mais um é, leão por dia. é. Não existe. Você vai pro safari, assim, é problemas, leões, tigres. É sério. Eu gostei disso aqui. Isso aqui eu já anotei para eu publicar alguma coisa falando isso. A gente O, vive no safari. mas me conta, quanto a sensação de se eu não fizer, não sai, impediu sua empresa de crescer? Ou seja, a tua centralização. Tem muita gente que é isso, Muito. tem muita gente que gosta de centralizar, manter nele só todas as decisões, porque acha que isso faz da pessoa importante, né? Mas não, a verdade é que só faz de você uma pessoa extremamente ocupada, só isso, E mais nos que o trava, necessário. né? É uma sensação que nos trava por anos, porque a gente limita a empresa, o nosso É, negócio, na palma da nossa mão. A gente hum, não consegue ir além disso, hum, né? Porque a gente fica preso, nós achamos que só nós vamos dar conta, não, e isso a gente fica dentro do operacional e esquece de ver as prioridades, tudo que a gente
pode ter de estratégias, não aprende a delegar. O funcionário vem, ele está pouco se lixando para a tua empresa, porque não tem um processo definido onde ele possa seguir. E ele vai falar se ela está fazendo, se ela faz, e eu estou aqui, então eu vou receber do mesmo jeito. E é isso. Então, quando eu entendi que o meu papel não era fazer tudo, e sim conduzir o todo, aí a mente vai virando. A gente começa a entender que a gente tem que aprender a delegar, que a gente não vai dar conta de tudo. De O- jeito nenhum. até voltando, né? Você falando aí tá me puxando isso pela memória. Aí voltando até para esse livro do Bilionários, ele traz tem uma parte dele, logo no começo, eu acho que é no item 3 ou 4 ou alguma coisa assim, ele fala que o empresário, e aí até faço um comparativo com o Bernardinho, para treinar os jogadores dele, ele tem essa cultura. Você tem algo que você é muito bom, né? E isso você tem que estudar para ser melhor ainda. Isso vai fazer de você uma pessoa espetacular. Agora, muito empresário tem aquela ideia daqueles negócios que ele não é bom, ele tem que ser bom naquilo. E no que você realmente não é bom, você nunca vai ser maravilhoso. Você vai ser mediano. E você querer centralizar todas essas posições em você é um grande erro, né? Liderar é ter a sabedoria de perceber o que você é bom, ficar perfeito nisso e trazer ao seu lado pessoas que te complementam nessas habilidades que te faltam ou que ou você é nota 3, nota 4. Então, traz gente para ficar do seu lado para te complementar. Ô, Eu, Angel, fica mesmo que quando você faz isso, é o meio que correr numa esteira. Você vai cansar, você corre, 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 acha que vai fazer tudo, e no fim do dia não resolveu absolutamente nada e vai estar estafado e cansado. Mas eu acredito também que isso deve ter a ver com crenças, porque eu tenho um exemplo para isso que eu uso com os nossos filhos. ah, Por exemplo, o meu filho, ele tem 8 anos, ele é muito bom em matemática. Mas ele é um pouquinho ruinzinho, assim, não é tão bom, nota 4, digamos, em ciências. E o que é que uma mãe faz? Pega o filho, coloca na explicadora para melhorar ciências, mas não para aperfeiçoar a matemática. Então, Valéria, eu faço isso com os meus filhos também, sabia? É, entende? Então a gente poderia aperfeiçoar a criança, o ser humano, ele já é bom, mas a gente quer melhorar o que ele não é. Então é. a gente cresce com isso. Ah, eu não sou bom, vou melhorar. Eu não sou bom, vou melhorar nisso aqui. Quando a gente E aí, poderia melhorar o que a gente já é bom. e aí a gente acaba achando que a gente é Deus, que a gente tem que saber É tudo, tudo que a isso. gente tem que dominar tudo. E não, a gente precisa realmente formar time para complementar essas habilidades e dedicar o nosso tempo para o que a gente é bom, porque a gente faz a diferença. Né? Eu Exatamente. já te falei isso numa outra oportunidade. Quem está assistindo a gente, eu conheço a Valéria pessoalmente, e você é uma pessoa que tem uma habilidade, um dom comercial que é nato, né? E quem olha de fora, como eu, a gente vê que essa é o teu lugar de potência, É o meu né? lugar. Nessa cadeira é difícil pegar a Valéria, porque ela vai voar, ela vai correr muito rápido. Então, a gente te olhando, a gente percebe isso. Você E sabe que lá na faculdade, hum, eles me chamam de relações públicas. tem Você, faz você não sentido. faz relações públicas, você já chega, do nada você É, aparece com café, onde você arrumou, e já é amiga de todo mundo, e você traz todo mundo. Falei, gente, eu não sei o que acontece, mas eu sou assim. é. Não, mas isso é o teu lugar de potência, né? Não Tem saia como dessa ficar no cadeira. financeiro. Sai desse financeiro, garota. Você não é boa nisso. Não é? Traz gente para fazer para você. Eu te falei isso na mentoria, né? Falou. O, Valéria, e fala para mim, você sabe me dizer quando foi o momento exato que a tua ficha caiu? Aquele clique que te deu e fez olhar para fora e entender que você precisava mudar o jogo, mudar o teu jeito de fazer gestão? Sim, com Ah, certeza. É quando eu quando? percebi, eu trabalho muito ainda, tá, gente? É, Porque eu tô sim. em todo o desenvolvimento, você que tá sempre comigo sabe. Só que assim, eu já melhorei demais, demais, demais mesmo. Mas foi quando eu percebi que eu tava correndo em uma esteira. Eu fazia muito
e não via resultado. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada aqui. E a gente acaba que acontece coisas nas nossas vidas que a gente acaba pegando caminhos, né, contraditórios ao que a gente acredita, ao que a gente deseja. E isso aconteceu comigo. Foi preciso eu passar por um processo muito complicado, que foi um assalto. E ali minha chave realmente virou, porque eu falo que Deus me perdoe, mas foi uma das melhores coisas da minha vida. Porque quando isso aconteceu, eu falei, gente, sabe, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Eu quero ser uma grande empresária, eu quero fazer a empresa funcionar, eu quero agir diferente e eu estou buscando caminhos totalmente errados. Eu precisei passar por isso para É, ter essa clareza. E a partir daí eu comecei a buscar cursos de gestão, comecei a sair do operacional, que era uma coisa que eu é, não saía, achava que ia desandar a empresa, que não ia acontecer, que ia dar tudo errado. Então, assim, o empresário, ele tem muito isso, de não querer sair do operacional porque acha que não vai dar certo, que não vai acontecer, que as coisas não vão rodar sem ele. E eu vou falar para você, acontecem. Melhor do que quando a gente está presente. Então, eu procurei esse curso de gestão, fui para em Balneário Camboriú, inclusive. Aí depois comprei um de mais 6 dias. Eu falei, meu Deus, como eu vou ficar fora da empresa por 6 dias? Aí tinha a opção de fazer em junho de 2024, isso em 2023. Eu tive essa virada no meado para o final de 2022. E eu falei, cara, para que esperar se eu posso agir agora? Para que esperar o amanhã ou então 6 meses se eu posso agir agora? A empresa vai sobreviver 6 dias sem mim. Fiz o curso e nunca mais parei, Angel, é. nunca mais parei. Ter a cabeça aberta para aprender, né, Valéria? Assim, tem um movimento, né, que isso daí eu explico também para os mentorados, que quando você é um líder centralizador, o que que acontece? Você mantém embaixo de você pessoas que têm, a verdade é que eles têm medo de decidir, porque, poxa, se eu decidir, eu vou desagradar, eu vou tomar um esporro, eu vou ser chamado a atenção ou coisa desse tipo, né? E aí essas pessoas até têm capacidade, sim, de decidir, né? Só que você tem que desenvolver elas e tem que dar permissão para elas decidir. Exatamente. E quando você centraliza demais, as pessoas acabam se acomodando. E não porque não sabem, mas porque tem receio do A que gente essa tira a atitude. autoridade deles, né? Eles não se sentem seguros em querer compartilhar a opinião, porque a gente não deixa. É isso, é isso. Eles acabam encostando. A gente, assim, o ser humano é assim, a gente tem uma tendência normal a se encostar, né? A se acomodar. É o nosso E, consciente, né? Que é facilidade. Inconsciente, na verdade. e a gente tem que brigar com isso o tempo todo. O tempo todo. E aqui, ó, eu li aqui Maestria, 380 dias. Maestria, você falou dos cursos, vamos puxar um pouco Vamos. a sardinha, né? Esse curso que mudou a tua mentalidade é do nosso amigo Jorge, né? O Ex-Business, curso maravilhoso. Quem não fez, pode fazer que vale a pena, não é? É, lá você tem uma virada de chave, você, quem tiver perdido igual a Alice, vai se encontrar. Não de Isso. imediato, mas você consegue sair com a direção. É, Com é. certeza. E vamos lá, Valéria, teve alguma tendência de consumo, tecnologia, alguma coisa que te pegou de surpresa e você já falou, eu não imaginei que isso fosse acontecer? Olha, eu levo para mim assim, modernizar não é um luxo, é sobrevivência, É, né? Porque assim as coisas estão, a tendência está assim, ó, é IA trabalhando para você, a gente não consegue acompanhar. Na verdade, eu falo que é humanamente impossível a gente acompanhar todas as tendências, mas inovar é preciso. Me pegou de surpresa, mas eu também já estava me preparando e eu inovei um monte de coisa aqui na empresa, é, né? Coisas que eu precisava de 5 funcionários, eu coloquei maquinários e eu só preciso de uma. Então, assim, a inovação é preciso e é preciso a gente estar atualizado, né? É preciso. Hoje é em dia, o maravilhoso. ser humano ele tem uma urgência em um retorno e a gente precisa estar preparado para isso. É. Eu tenho uma amiga, né, uma amiga, e ela é treinadora de executivos, né? Então ela trabalha só com altas lideranças aí de companhias.
processos seletivos de diretoria para cima, né, dos altos níveis. E inteligência artificial, Valéria, quando vai fazer o processo seletivo de um executivo, eles já partem do princípio que o cara já sabe, o cara já domina como uma ferramenta para gestão. Então, olha o nível que a gente já está, né? Tem muita gente ainda que não sabe, tem muita gente que precisa aprender e é necessário, É mas necessário. tá aí para mudar muita coisa no teu dia a dia, né? Esses dias você me mandou para mim o vídeo de uma máquina de cortar cenoura, não era? Na verdade, ela corta todo tipo de legumes e verduras. É, Eu mandei da cenoura, mas faz vários cortes e assim, em questões de segundos. A demora é o ser humano pegar o produto e colocar dentro da máquina. A é, demora é essa. essa evolução que te pega de surpresa, né? Porque toda hora tem um lançamento novo e isso aí ajuda a baratear o teu custo da refeição. Muito, muito. E otimizar tempo, a gente precisa otimizar tempo porque é, eu tenho uma cozinha industrial e o processo, eu não digo que é pesado, mas é complexo. Né? É um processo complexo, onde determina várias coisas, tem qualidade de alimentos, a gente precisa ter muito cuidado, porque é a todo momento a gente manipulando. Então, assim, quanto menos a manipulação, menos é a contaminação. Então, isso é sensacional, é ideal. E, assim, a gente precisa estar infiltrado dentro de cada cadeia do nosso negócio. O meu é cozinha industrial, é ramo alimentício. Eu estou sempre em feiras, buscando feiras, inovações, aprendizados, trocas. E através disso vem novas sociedades, vem aprendizados, vem amigos que salvam tua vida num momento desesperador, igual você, É, né? Que a gente conhece no formato dentro de um ambiente e leva para a vida assim de verdade. Então, é preciso a gente estar inserido dentro da nossa cadeia de negócios. sim, que as oportunidades surgem, né? O empresário tem que estar, tem que viver, tem que estar buscando curso, tem que estar buscando treinamento, fazer parte de grupos de onde essas pessoas estão, né? Para abrir tua mente. Ficar só trancado dentro da sala, você não vai conseguir mudar nada. Exatamente. Né? Isso que Eu li certa vez, né? Que até essas pessoas que são gênios, como Bill Gates e Steve Jobs, tal, a imaginação ela voa e você é capaz de criar muita coisa. Mas se você ficar trancado dentro de uma sala e não ter acesso a coisas novas, até essa imaginação, até esse poder de criatividade acaba. E acaba. o que vai fazer você inovar, você pensar em coisas diferentes, é a convivência, né? É a ambiência nova, você se colocar em situações diferentes, sair da bolha, né? Sair da bolha É o e se colocar em estímulo, teste. né? É você estimular a mente, estimular o espírito, o corpo, e as novas ideias vão surgindo. Uma mente que se abre a novas ideias, ela jamais volta ao seu tamanho original. Então É, é só fluindo. Você sabe que você falou em oportunidades, e com a clareza vem também o formato assim, que esteja sempre pronto para quando a oportunidade bater a sua porta. Mas também não fique acomodado só esperando a oportunidade bater. Vai criando tua própria oportunidade. sim, sim. Ah, lembrei aqui, lembra no começo da nossa conversa, você falou em oportunidade, lembra no começo da nossa conversa que eu falei dos 8 itens Dos 8 tópicos dos 8 do. tópicos que o Ricardo Jeromel elencou no Bilionários, e aí o 2 me faltou a memória, a cabeça. Aham. Sabe o que é o item 2 que todos os bilionários, os mais de 1.600 da Forbes têm em comum? Criar oportunidades, Eles são empregadores. eles dão Eles não, oportunidades. eles não são empregados. É. Então, Valéria, no mínimo aí você já está atingindo pelo menos os 3 primeiros, Amei. com facilidade. Tô Né? beirando a ser bilionária também, né? É. E imagina que você tem 60 segundos, Valéria, para falar com um dono que está vivendo o mesmo caos que a Valéria viveu lá atrás. O que você diria sobre a importância de entender
as tendências antes de planejar? Entender as tendências antes de planejar. Então, É. o que eu diria para esse empresário? Que o caos, ele não diminui sozinho. Mas é preciso esse empreendedor, esse empresário querer buscar a tendência, a inovação, querer sair daquela zona, eu diria que desconforto dele, na zona de desconforto. Porque quando a gente está no operacional, a gente não está no conforto. Assim, ai, estou na minha zona de conforto. Não, a gente está na zona de desconforto, porque é apagando incêndio a todo momento, é vivendo na urgência. Então, assim, é preciso que ele saia para buscar novas tendências, novas modalidades, novas estratégias, para ele enxergar. Sabe aquele negócio de sair da caixinha para Uhum. enxergar ela de fora? Sim, sim. Né? É muito fácil quando o outro chega na nossa empresa e aponta os nossos problemas, mas porque ele vai ver, ele não vive ali no caos, ele tem a oportunidade de chegar e olhar de fora. Então, assim, é muito importante. Eu diria para esse empresário, sai do teu operacional, olha a tua empresa de fora e anota tudo que você pode fazer, todas as estratégias. Não tenha medo, ela vai continuar funcionando, ela vai girar sem você ali. Porque você está buscando pontos de melhorias. E quando começar a incrementar, não desiste. Por quê? Haverá mudanças. Haverá quem irá desistir, não vai continuar com você na caminhada. Você vai achar que está fazendo tudo errado. Que isso aconteceu comigo. Estou falando isso com propriedade. Eu saí da minha zona de desconforto, Hum. né, para enxergar a minha empresa de fora. E eu comecei a notar muita coisa errada e comecei a aderir às mudanças, estratégias. Eu tinha pessoas de anos que não estão mais comigo. A mudança ela gera um desconforto enorme ao funcionário, Nossa, enorme. muito importante isso que você está dizendo. Gera um desconforto enorme e eles não vão querer, não vão. Ai, então, assim, é treinamento constante, cuidado, paciência e renovar tuas energias, porque todos os dias terá um desafio diferente. É. Né? E assim, quando você planeja, a gente tem muito quando a gente está no operacional, ai, vou perder meu tempo planejando. Não é perda de tempo, não é. É economizar energia, é reduzir erros, é preparar terreno para crescer. Porque quem cresce, quem se planeja, cresce estruturado. Eu sofri muito isso porque eu estou estruturando a empresa é meio que trocar o pneu com o carro em movimento. Uhum. Todo dia eu tenho um desafio. Mas olha, quando a gente começa a enxergar o resultado, você fica em paz, você Bom, fala assim, né? eu estou no caminho certo. É muito Então, bom. Então eu Na... diria para ele, né, para sair fora da caixinha, enxergar, ter o seu ponto de vista de fora do operacional e começar a aplicar mesmo todas as estratégias. E se abrir, né, Valéria? Quando a gente vai para fora, a gente vê coisa nova. É, existem pessoas, e aí eu trago o exemplo lá da mentoria mesmo, que a hora que a gente começa a apontar o que, que tem que ser diferente, a pessoa, em vez de, poxa, entender, bom, eu estou no lugar A, eu quero ir para o lugar B, eu quero ir para o lugar C. Mas para chegar no lugar C, eu tenho que fazer o caminho B. Tem que traçar. A pessoa não está disponível. Aí a hora que a gente começa a apontar o que, que tem que ser ajustado, o que a gente encontra são desculpas, são barreiras. E aí eu normalmente falo para esse empresário, falo, bom, o que você está me dizendo não é o que você diz para sua equipe, não. Porque se for, são essas as desculpas que você está ouvindo. Mas é Né? verdade. Eu falo, Mas é você verdade. está dando armas para eles atirarem em você. Então, a gente tem que. Vamos conhecer lugar novo, só que vamos abrir a cabeça, vamos entender realmente o que precisa mudar. E isso que você falou acontece com muita frequência. A hora que você quer mudar, a hora que você começa a chacoalhar o negócio para organizar, para mudar, tem gente que estava do teu lado até aquele momento que você entendia que era gente da sua confiança que queria caminhar junto com você. Mas a hora que você começa a chacoalhar, você percebe que a pessoa era só um acomodado. Isso aí. Eu ouvi isso, né, de um dos funcionários. Ai, você mudou demais. Eu falei, eu precisei mudar. É, Chega uma hora que a gente precisa. E você sabe que nesse último encontro que a gente teve lá na mentoria, uma coisa que eu voltei, assim, decidida é a parte da clareza. é. Eu preciso ter clareza em tudo, não só nas estratégias, mas na parte de comunicação com os colaboradores.
Então, assim, isso mudou muito. É. Começa Não, a alinhar expectativas. é isso. Eu falo muito isso, sabia? Você sabe disso, né? Para você, eu estou chovendo no molhado. Mas a gente tem que comunicar com clareza e a gente tem que alinhar a expectativa. Porque às vezes o caminho que você está seguindo para sua empresa não é o caminho que o teu colaborador quer para a vida dele. Então tem que estar Exatamente. bom para você e tem que estar bom para ele. Então conversas francas, feedbacks honestos, alinhamento de expectativa, isso aí é fundamental para manter um time coeso, né? Em busca de um objetivo só. É preciso estar ligados, né? Conectados. Eu tenho uma reunião uma vez, eu falo confraternização, na verdade, uma vez no mês com todos os meus É, funcionários. Porque eu falo, gente, a gente precisa ter essa troca. A gente tem um one-on-one, tem feedbacks, mas eu preciso ter essa troca com vocês. Onde a gente tem um coffee break, tem trocas de premiações, tem dinâmicas, é bem legal. E a gente consegue se comunicar melhor, eles conseguem ter mais confiança, eu consigo passar para ele a clareza de todas as mudanças que a empresa vem tendo é, e eles conseguem alinhar isso. Então não fica uma desinformação. isso. Tem um, tem um livro, eu não me lembro o nome do autor. Olha eu trazendo os meus livros de novo. São 5 desafios da liderança. E aí, no conceito lá do autor, existe uma pirâmide onde você vai ter o resultado. Só que, Valéria, a base de tudo é a confiança. Se você gerou um ambiente onde a confiança existe, com a confiança você gera conflitos produtivos. E aqueles conflitos onde todo mundo fala o que está errado, o que precisa melhorar, Uhum. sem a intenção de ofender, mas com a intenção de ser acolhido e encontrar uma solução. Sim. Mas só vai existir conflito se houver confiança. Porque sem a confiança, as pessoas, aquele negócio, entra na reunião, um fica olhando para a cara do outro e ninguém fala nada. E aí só o chefe fala, você já deve ter visto reunião desse jeito. O início era assim. É. O início era assim, eles ficavam assim, ai meu Deus, isso de novo, não sei o quê. E daí eu fui buscando meios de ganhar a confiança deles e mostrar para eles que aquilo ali não era só de formato de cobranças. E eu sempre pontuava isso, gente, isso aqui não é para cobrar nada de vocês. Pelo contrário, é para ouvir vocês, para que eu possa entender o que vocês precisam, para que eu possa melhorar não só a entrega, e estratégias da empresa, mas melhorias que eu tenho que trazer para vocês também, que eu acredito que isso é uma troca. Não é só aqui eu empresa, é empresa e colaboradores. Se vocês estão bem, a empresa funciona. Se a empresa funciona, a gente consegue ter essa troca Sim. Isso é possível com confiança. com Né? confiança. E você mudou. Você mudou, você evoluiu. Então é possível, né, Valéria? É isso, é só estar Possível. aberta. É só ter um desejo inabalável de evoluir Querer. e estar aberta. Isso aí, querer. É, Eu converso muito isso, né? É preciso querer, mas não só querer, fazer. Eu quis, busquei e estou fazendo. o desejo sem ação só vai É fazer de só um você uma sonho, mala né? cheia de vontade, né? É Né? Cheia verdade. de ideias. Verdade. Valéria, estamos chegando já ao final, tá? Ah, Obrigado, minha amiga, pela sua coragem, pela sua entrega nesse papo de hoje. Ouvir você é um convite à lucidez, né? conte comigo E sempre. É uma honra ter essa troca com você. para quem acompanhou a gente até aqui, fica uma verdade, né? O maior erro do dono não é trabalhar demais. O maior erro do dono é não enxergar, não planejar para onde ele está indo. Valéria, mais uma vez, minha amiga, gratidão por estar aqui. Beijo, tchau, tchau.